Por que nós devemos lutar pela preservação da reserva biológica do Tinguá? Bem, a reserva biológica do Tinguá, ela é um patrimônio, um remanescente de floresta atlântica de extrema riqueza biológica. Aqui nós já registramos várias espécies endêmicas, né? E espécies que estão restritas a ambientes florestais bastante úmidos, né? Aqui, por exemplo, nós temos registros históricos de mico-leão-dourado, na região da reserva, né? De onça-pintada. E a floresta, a reserva biológica do Tinguá, apesar de já ter sofrido, né, com a ocupação no seu entorno, alguns tipos de processos de degradação no seu entorno, ainda preserva 85 espécies de mamíferos, né, e cerca de 563 espécies de árvores. A reserva biológica do Tinguá é importante, muito importante também para o conforto climático da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, e para o abastecimento do Rio de Janeiro como um todo. Segundo o relatório da SEDAI, por exemplo, a reserva biológica do Tinguá ela é responsável por abastecer diretamente pelo menos 400 mil pessoas, né? Isso sem contar com a contribuição que ela dá ao sistema Guandu, né? Através do Rio Santana e do Rio São Pedro. A reserva biológica do Tinguá ela tem uma singularidade, né, em relação a outras unidades montanhosas do estado do Rio de Janeiro, que ela não tem uma altitude muito elevada, ela não chega a uma altitude tão elevada como outros parques do estado do Rio de Janeiro. E isso proporciona uma certa estabilidade climática para a produção de recursos para a fauna. Então a sua fauna, além de uma grande riqueza de espécies, né, ela tem uma abundância muito expressiva, né? Os animais aqui ocorrem numa média de abundância, nós acreditamos um pouco superior às outras unidades, que tem um relevo muito montanhoso, situações de aclive e declive, muitas escarpas, mas não possuem essa estabilidade que constitui um elemento fundamental para a estabilidade de populações, principalmente de grandes vertebrados, que já não ocorrem em outras unidades, né? A reserva biológica do Tinguá, por exemplo, ela ainda tem populações de porcos queixada, que é a única unidade do Mosaico Central Fluminense que ainda tem populações de queixada, e com registros recentes, inclusive. Ela possui registros históricos de onça-pintada, de muriqui, de jacutinga, né? Embora nós não temos mais registros confiáveis recentes, nos últimos anos, apenas indícios de alguns avistamentos. A reserva biológica do Tinguá ela apresenta uma expressiva riqueza de espécies arbóreas e espécies associadas, né, epífitas. A sua estrutura da sua floresta, né, ela é bastante desenvolvida, né? Os pesquisadores do Jardim Botânico da Universidade Rural do Rio de Janeiro acreditam que a sua riqueza florística e a estrutura da sua vegetação sejam assim as mais próximas ao estado mais bem conservado. A nossa reserva biológica ela apresenta uma riqueza de aves também bastante expressiva, né? São cerca de 400 espécies de aves, muitas delas ameaçadas de extinção, que não ocorrem mais em outras áreas, inclusive em outras unidades, né? Temos um registro de 2003 do gavião de penacho. Nós temos só esse registro em outros 3 ou 4 localidades no estado do Rio de Janeiro. E nós temos também a presença de várias outras espécies de anfíbios e répteis, que são bastante significativos, bastante expressivos do estado de conservação da nossa floresta, né? Existem alguns setores da sociedade que pensam, né, que a reserva biológica poderia se tornar um parque nacional, e isso tornaria mais viável a consolidação dos seus objetivos. Todavia, né, quando você cria um parque nacional, você tem se induz um vetor de degradação, né, que é a visitação, presença de pessoas, retirada de lixo dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. Então isso tem que ser muito bem pensado. Nós não achamos viável, nesse atual cenário
das condições ambientais das unidades de conservação, introduzir um vetor numa unidade que não dispõe de tantos funcionários assim. Isso acarretaria, na verdade, uma maior degradação da unidade, né? A Rebio do Tinguá é uma unidade de proteção integral e, por todos esses atributos que eu falei, eu acredito que ela deva permanecer assim, que assim mesmo ela já justifica a sua existência. Nós pensamos que a educação ambiental é o grande processo que vai trazer as pessoas para proteger a Rebio, e a reserva está aberta, né, a toda iniciativa de educação ambiental que vai atrair pessoas para aqui para dentro, para a gente poder trabalhar essa ideologia de conservação, de preservação da vida pela própria vida.